Olá, Catarina. Boa tarde. Bom dia, né? Vamos só esperar um pouquinho o pessoal terminar de se conectar, tá bom? Para a gente poder começar. Uns 3 minutinhos aí, eu acho que já é o suficiente. Eu já peço a você que coloque lá o nome lá no chat para nossa presença. Eu já vou compartilhar minha tela com você, tá? Para a gente poder dar o início, né? Vamos lá. Bom dia, seja bem-vinda, tá? Conforme o pessoal vai chegando, vai se inteirando aí dos assuntos. Nós falamos no nosso último encontro sobre estatística, né? E passamos exercícios aí para ser feito em casa. Então, a página 31, exercício número 1, a página 32, exercício número 2, 3 e 4, a página 34, exercício número 6, e a página 38, exercício número 11. Então, vamos ver aí, comentar as resoluções, né? Na primeira questão, em uma audição, está sendo selecionada uma bailarina para o papel principal de um musical. Nessa seleção, das candidatas são avaliadas em relação ao canto, técnica de dança, interpretação e criatividade. Em cada uma dessas categorias, elas recebem a nota de 0 a 10. Está selecionada a bandeirinha, a bailarina que tiver maior média das notas. Se duas ou mais candidatas empatarem com a maior média, a diretora musical usará o critério de desempate, a regularidade das notas. Usando esse critério, caso haja um empate, deve-se escolher a bailarina que estiver em a nota com o menor desvio padrão, tá? Aí a gente trabalha a questão da dispersão, tá? Então não precisava fazer conta, era só analisar mesmo as opções, né? Quer dizer, o problema e as opções e selecionar o item correto. Na questão número 2, uma empresa de 50 funcionários apresenta a seguinte distribuição de salários. Então, eu tenho aqui a remuneração em salário mínimo, né? Eu tenho duas pessoas não, tenho 15 pessoas que recebem 2 salários mínimos, eu tenho 12 pessoas que recebem 3 e assim por diante. A mediana relativa à distribuição de salário mínimos é, então aqui, ó, o total são 50 pessoas, né? São 50 funcionários. Então, é número par, né? Então, eu vou tirar uma média disso, que dá 25. Está em ordem. Então, até 25 está nesse intervalo aqui, ó. Então, a nossa resposta é 3. Tá bom? Então, duas pessoas aqui, 15 desses 25, 15 recebem 2 salários, e a diferença vai estar aqui nessa outra frequência. Então, 3 salários, tá bom? Número 3. O gráfico a seguir mostra o custo de parlamento por habitante em relação ao salário mínimo de 11 países. Então, tem um gráfico, o custo do parlamento, né? E aqui eu tenho os países, e aqui o percentual de salário mínimo, tá? O pessoal tá chegando aqui. Bom dia, Gustavo. Coloca o seu nome, por favor, tá bom? Gaspar, bem-vindo. A gente está corrigindo aí os exercícios, gente, que eu passei para casa, tá bom? Então, aqui eu tenho esse gráfico, eu tenho aqui o percentual de cada país, né? Você está daqui, ele pergunta a média aproximada e a mediana dos dados que valem respectivamente. Se respectivamente, primeiro é o que? A média aproximada e em seguida o valor correspondente à mediana, tá? Bom dia, Gaspar. Então, aqui, ó, primeiro eu vou somar todo esse percentual aqui, tá bom?
deu 2,39. Tirei a média, são 11 países, me deu esse valor aqui aproximado, né? Arredondando os valores, eu tenho 0,22. E a mediana, como são 11 países, eu vejo quem é o do meio, né? E aí vai ser justamente quem? Aqui, ó, a Europa não, os Estados Unidos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, os Estados Unidos vai ser o meio desse intervalo aqui. Tá em ordem, né? Tá em ordem decrescente aqui. Beleza? Então, nossa letra B como resposta. Na questão número 4, o gráfico mostra a distribuição por idade dos alunos de uma escola profissionalizante. Aí ele pede para assinalar a alternativa correta em relação ao grupo. Então, tem aqui a frequência, né? Nesse gráfico aqui eu tenho a frequência na vertical, e eu tenho aqui na horizontal a idade, que são os anos. Ah, tá. Gaspar tá falando que a matéria podia parar por aqui mesmo. Porque ele consegue gabaritar. Tem mais conteúdo, tá? Infelizmente. Então, aqui, ó, para a gente poder assinalar a resposta correta, a gente tem que fazer toda uma análise, né? E aí, depois disso, marcar a opção correta. Tá? Então, na letra A, por exemplo, a mediana das idades é 19. Ele está falando que a mediana das idades é 19. Isso procede? Não. Eu tenho aqui 40, né? Somando tudo dá 40. É par, vou ter que dividir por 2, dá 20. E aí, ó, está em ordem aqui. A colocar em ordem lá os valores, você vai ver que não é, tá? Tirando a média ponderada, porque ele fala a média das idades é menor que a mediana, mais da metade dos alunos tem 18 anos, mais da metade dos alunos tem mais de 19 anos, e a moda das idades 18. Você reparar aqui, ó, a moda das idades realmente é 18, é o maior número, né? A moda é aquele item que mais se repete. Ela tá bem, Gustavo? Ela tá internada? Eu estava comentando aqui que a Mariana... Ah, tá com enxaqueca. Ela tem que ver isso mesmo. Tudo bem, tá? Depois ela vê a gravação direitinho, tá bom? Pede para ela fazer os exercícios, tá? Que é importante. Se ela tiver alguma dúvida, ela põe um recadinho lá na Agendador, a gente vai conversando, tá? Obrigada por ter mencionado aí sobre a Milena. Na questão 6... tá. Você fez essa, mas ficou na dúvida, Gaspar? Tá bom, vamos ver aqui. A Organização das Nações Unidas realizou a estimativa da população mundial em alguns anos, conforme mostra aqui o gráfico. Então, tem que ter um gráfico, né? Aqui na vertical tem a população em bilhões, aqui embaixo o ano correspondente. Aí ele fala que, analisando o gráfico, podemos afirmar que... O que a gente tem que fazer aqui? O que foi feito aqui? Ó, 8,1 menos 2,6. 8,1 menos 2. Fui tirando, fiz subtraindo os valores, tá? Para ver qual o comportamento desse gráfico aqui, Gaspar. Ah, anterior? Peraí. Que a mediana não poderia ser 19. Tem que botar em ordem. Né? Não é 20? Ó, colocando em ordem aqui, 3, 14, perdão, colocando em ordem de idade, né? Só aqui, ó, 3 com mais 18 dá 21. Então, a mediana estaria aqui dentro do 18. Tá, Gaspar? A moda seria 18, mas 18 anos, tá? Não é quantidade, não. A moda é aquele que mais se repete. Dentro dessa pesquisa que foi feita, teve mais pessoas que teve 18 anos. Entendeu?
Está em ordem crescente aqui, ó, das idades. Tá vendo aqui? Está em ordem crescente das idades. É como se fosse assim, 17, tenho 3 pessoas. 17, 17, 17. 18 pessoas, eu tenho 18, 18, 18, 18, vai escrever 18, 18 vezes. Ah, tem que levar em consideração, tá? É muito importante, senão você não consegue fazer. Tá bom? E aí, dentro de uma análise, né, acaba sendo a resposta letra E mesmo como resposta, tá? Deu para clarear? Então tá, vamos passar para a próxima. Nesse gráfico aqui, eu fui subtraindo, ó. 8,1 menos 2,6, 9,6 menos 8,1, para ver o comportamento desse gráfico. E realmente ele vem decrescendo entre um período para o outro, tá? Então, a nossa resposta é a letra E. Apesar da população aumentar todo o período, a taxa de crescimento populacional anual é cada vez menor. Olha só, vou voltar aqui no gráfico. Tá vendo aqui? O gráfico está crescente. Mas se você fizer uma comparação com o ano, né, anterior, no caso de 2050, com o ano de 2025, você vê que não cresceu tanto, né? Tá, na verdade, tá decrescendo. Tá? Então, é a nossa letra E aqui. Vamos lá para a próxima questão. Questão 11. Um concurso público foi prestado por 1.000 candidatos na primeira fase. Tinha 3 provas: matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais. Cada prova era composta. Bom dia, Emanuele, seja bem-vinda, viu? Coloca o seu nome aí, por favor. Valeu. A gente está terminando de corrigir os exercícios deixados na semana passada. Cada prova era composta de 10 questões de múltipla escolha e a nota do candidato correspondia ao número de questões acertadas em cada prova. Para ser aprovado, na segunda fase, o candidato deveria atender 2 condições abaixo: ter a nota maior ou igual à mediana do grupo de cada prova. Então, vou analisar cada prova, tá? Dentro de matemática, tem um determinado grupo. Dentro de língua portuguesa, também. Dentro de conhecimentos gerais, também. Ter a média ponderada das notas das 3 provas maior ou igual a 6, com um peso 2 para matemática e 1 para as demais provas, ou seja, para língua portuguesa e conhecimentos gerais, 1 ponto cada uma. As tabelas a seguir associam a quantidade de candidatos às notas obtidas de uma das provas na primeira fase e apresentam as notas dos 3 candidatos. Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho a nota, né? Eu tenho aqui o número de candidatos. Estão aqui na prova de matemática, 52 pessoas zeraram. Em língua portuguesa foram 40 pessoas, 48. E conhecimentos gerais foram 38. Tá? Não acertaram nenhuma pergunta. E assim foi preenchendo, né? Na segunda tabela, cadê a resposta aqui? Na segunda tabela, a gente tem a tabela de nota, né? A gente tem a nota aí do Antônio, do Bruno e do Carlos. Matemática de tiro 6, por aí vai. Com base nessas informações, pode-se concluir que os resultados obtidos dessa primeira fase do concurso, por Antônio, Bruno e Carlos, foram respectivamente. Então, aqui, o Antônio ele ficou reprovado, o Bruno também e o Carlos também, tá? Essa aqui envolve bastante lógica. Fiz até um rascunho aqui. Tá? Hoje nós vamos ver probabilidade. Vamos começar a ver. É um assunto também muito extenso, então não vai dar tudo
Não vai dar para dar tudo nesta aula, tá? Então, vou fragmentar aí. Então, vamos lá. Aqui dentro de probabilidade, nós vamos ver experimentos aleatórios, probabilidade em si, probabilidade da união de dois eventos, probabilidade condicional com eventos independentes e experimentos não equiprováveis. Então, olha só, se a gente observar duas situações. A primeira delas, ao aquecer uma água, a temperatura ela entra em ebulição, né? Ou seja, a água começa a apresentar aquelas bolinhas, né? Começa a ferver. Se a gente soltar uma bola a determinada altura, a velocidade atingirá o chão. Isso são coisas que vai acontecer, né? Então, são conhecidas determinadas condições e perfeitamente possíveis de responder essas duas perguntas, né? Aqui, com certeza, vai evaporar essa água que está aqui dentro e essa bola que eu soltar aqui, ela vai cair aqui embaixo, ok? Então, esses experimentos são denominados determinísticos, tá? Pois eles têm um resultado que pode ser previsto. A gente sabe qual vai ser esse resultado e todo mundo tem a mesma leitura, tá? Então, vamos observar essas charges aqui, né? Interessantes. Quais são as chances de duas cordas arrebentarem ao mesmo tempo? Aí a gente tem aqui, ó. É muito azar, né? Para as duas cordas exatamente no mesmo horário, no mesmo momento aí, arrebentar é uma possibilidade, assim, quase zero, mas existe a possibilidade. Então, a preocupação da personagem da tirinha sobre as chances de acontecer determinada situação é a preocupação que persegue a humanidade, pois a maioria dos acontecimentos da vida podem ser não previstos com certeza, apesar de muitas vezes ser possível descobrir as possibilidades de ocorrência em situações relacionadas a ele. Por exemplo, eu vou pegar um bilhete de fazer um jogo na loteria e eu não tenho a certeza, quer dizer, pode ter a possibilidade de eu ganhar, de ser sorteado aqueles números. Mas eu não posso falar que eu tenho certeza que vai ser naquele momento, naquela ordem que eu coloquei que vai sair. Pode acontecer ou não, né? Então, aqui são chances que pode acontecer, né? A mesma coisa da corda. Ela pode se arrebentar com o tempo? Pode, né? Até vai arrebentar. Mas em que momento? E outra, a possibilidade de arrebentar as duas ao mesmo tempo é uma chance quase zero, né? Então, sabemos que as chances podem não ser controladas, mas é possível medi-la, e isso é possível graças à teoria da probabilidade, né? Existe um estudo específico disso na matemática, que é muito usual. Então, olha, se a gente considerar o seguinte experimento: um lançamento de uma moeda com a face voltada para cima. A moeda tem a cara e coroa, né? Se eu jogar para cima, né? A gente tem como saber, aí são elementos aleatórios, experimentos aleatórios. No lançamento de um dado comum na forma de um cubo, aquele padrão de 6 lados, qual o número que vai sair? Uma carta que foi retirada de um baralho completo. A gente sabe que um baralho tem 52 cartas, se eu não me engano. Né? Qual é a carta que eu vou tirar? É o número 5, o número 7? É dama, é rei? Não sei. O lançamento de uma moeda, um lançamento de um dado, um sorteio de uma carta de baralho são fenômenos ou experimentos que podem apresentar dois ou mais resultados. Portanto, são considerados experimentos aleatórios, tá? Mesmo que esses experimentos forem repetidos várias vezes, mas as mesmas condições, não podemos prever o mesmo resultado. Se eu jogar um dado 5 vezes, isso não quer dizer que vai sair o número 1 5 vezes. Pode acontecer de sair umas 2 vezes o número 1, né? Ou não sair nenhuma dos lançamentos, por exemplo. Então, o experimento aqui, galera, é um resultado, embora único e imprevisível, tá? A gente não sabe qual vai se dar um resultado, mas eu não sei que resultado é esse. Então, a gente fala que é um experimento aleatório, tá bom? Um experimento ou fenômeno aleatório apresenta as seguintes características. Pode se repetir várias vezes com as mesmas condições. O conhecimento do conjunto de todos os resultados possíveis, por exemplo, do dado. Eu tenho, naquele dado de cubo, né? Eu tenho, pode ser o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Pode ser um desses resultados.
não vai, se eu jogar, não vai sair o número 7. Não é? Porque não tem 7 lados. Então, o conhecimento do conjunto de todos os resultados são possíveis. Na moeda, cara ou coroa, eu conheço o lado cara e o lado coroa. Vai sair um deles, ok? Não pode se prever o resultado exato. Se eu jogar a moeda, eu não posso dizer para você, olha, vai cair agora cara, ou vai cair agora coroa. Pode ser o contrário, ou pode acontecer, né? Mas não tem como eu prever esse resultado com 100% de chance, tá? Como não podemos prever o resultado do experimento, procuramos descobrir possibilidades de ocorrência, tá? Nas situações relacionadas a ele. E aí, o estudo da probabilidade vai nos ajudar muito, tá bom? Mas antes de a gente chegar lá, né? Finalmente, a gente vai aprender alguns elementos, que na verdade, vamos recordar alguns elementos. Já falei para vocês que o terceiro ano é momento de recordar e viver, né? Então, aqui a gente tem um espaço amostral, o evento. O espaço amostral vai ser o conjunto de todos os elementos possíveis de um experimento aleatório, que é denominado espaço amostral, onde a gente vai indicar com a letra U, tá bom? Então, por exemplo, no dado, o meu espaço amostral vai ser os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Meu espaço amostral, uma moeda cara e coroa, tá? Então, indicaremos, ó, N, entre parênteses, o número de elementos. Aí a gente tem aqui, ó o da moeda que eu falei para vocês, ó, pode sair cara ou coroa. Meu conjunto universo, a palavra cara e coroa. O número de elementos são diferentes, tá? É o número 2. O lançamento de um dado, conjunto universo, o número 1 até 6. Qual é o número desses elementos do conjunto universo? Tenho 6 elementos. O nascimento de uma criança, conjunto universo, pode ser menina ou menino. A gente está falando do sexo da criança, tá? Não relação ao comportamento, o sexo da criança. Menino ou menina. E aí, meu conjunto, né? A numeração disso, de meu conjunto universo, o total disso, eu tenho 2 ocorrências: menino ou menina. Tá bom? Nota musical, eu tenho 7, né? Dó, ré, mi, lá, fá, sol, né? Só que aqui tá diferente, tá? Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Só em 7 notas musicais, tá bom? Aí aqui a gente tá falando aqui, ó, meu conjunto universo. Lançamento de uma moeda 3 vezes consecutivas. Consecutivas é um após o outro. Temos espaço amostral. Então, na primeira situação, posso jogar as 3 moedas para cima e quando cair tudo cara, KKKK, KKK. Ou eu jogo para cima, quando cair, vai cair KCC. Pode cair KCK. São todas as combinações aqui, né? Se a gente parar para analisar. São todas as combinações. E aí, ó, o que vai acontecer? Qual é a representação? O K vai ser de cara e o C é de coroa, tá? E aí, meu conjunto universo aqui, eu tenho 8, tá? Você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evento de um espaço amostral. É qualquer subconjunto, tá? A gente falou do conjunto, o espaço amostral. O espaço amostral é o universo, tá? É todo o espaço amostral. Aqui a gente vai ver que o evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. E aí a gente chama de evento, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Lançar um dado e observar a face voltada para cima. Um dado, conjunto unitário, universo tem o quê? 6. Se eu jogar e cair um número par, quais são as possibilidades, né? Quais são o evento, conjunto ou evento? Bem, se eu tenho 6 lados, cada um corresponde a um número correspondente, né? Quem são os números par? 2, 4, 6, ok? Então, eu tenho que o N, A é igual a 3, ok?
Se eu jogar para cima esse dado de 6 lados e cair o número 5, bem, menor que 5, que ele está falando aqui, menor que 5, é o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho quantos números? Eu tenho 4, tá? Esses conceitos têm que estar bem claro na mente de vocês, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês podem escrever se não quiser falar, tá? Fiquem à vontade. Mas eu preciso desse feedback aí. Tá claro isso? Então tá, Gaspar. Então vamos prosseguir. Está tranquilo? Oi, Gustavo até americano. Yes! Vamos para os tipos de eventos. Aqui, considera um experimento aleatório o lançamento de 2 dados comuns, um branco e outro vermelho. Observando os números de faces voltados para cima. Quer dizer, eu jogo os 2 dados e eu quero saber quais são as combinações, né? Joguei. Quero saber quais são os 2 números que vai ficar para cima. Então, eu tenho aqui, ó, pode cair 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5 e 1 em 6. No primeiro lançamento, não pode? Ou não, ele pode cair 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 2 e 6. Ou não, ele pode cair o primeiro dado 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. E assim sucessivamente até o número 6. Então, o primeiro número de cada par acima indica o resultado do dado branco. E o segundo número indica o resultado do dado vermelho, tá? Então, aqui, ó, no 1 e 1, esse primeiro 1 aqui refere-se ao dado branco. E esse outro 1, o dado vermelho. Eventos impossível, gente. Sem impossível, ele nunca vai acontecer, né? A palavra impossível dá indicação disso. Então, olha, quando o evento é um conjunto vazio, dizemos que é um conjunto impossível. Então, eu jogo um dado que tem 6 lados e eu quero saber que momento vai cair o número 7, isso é um evento impossível, tá? Então, aqui, ó, o exemplo. A soma de 2 dados ser menor que 1. Isso vai acontecer se eu tenho 2 dados? Não. Porque se no primeiro dado eu tenho de 1 a 6 e no outro dado eu tenho de 1 a 6 e a soma deles dois, né, for menor que 1, isso não vai acontecer, porque a menor soma aqui vai ser 2, que é 1 mais 1, que dá 2. Então, nesse caso aqui, o conjunto A ele vai ser o conjunto vazio, tá? Logo, o número de elemento deles vai ser 0. Evento certo. A soma de 2 números, 2 dados, ser igual ou menor que 12. Isso pode acontecer, com certeza, né? Então, olha, o conjunto universo aqui, pois é a soma possível de todos os resultados, que dá 12. Logo, a gente vai ter a combinação aí de 36 possibilidades. Então, quando o evento é próprio do espaço amostral, U, dizemos que o evento ele é certo de acontecer, tá? Porque, olha só, a soma, o primeiro dado vai de 1 a 6, o segundo dado vai de 1 a 6. A maior soma aqui é 12, não é? Que é 6 desse lado e 6 do outro. 6 mais 6, 12. Ele quer saber a condição, é a soma dos 2 dados ser igual ou menor que 12. Então, qualquer coisa que você jogar lá, qualquer momento que você jogar os 2 dados, a somatória vai ser igual ou vai ser menor que 12. Então, é evento certo. Evento simples ou elementar. Então, a gente tem aqui, ó, quando o evento de um conjunto unitário, dizemos que o evento é simples ou elementar. O resultado do primeiro dado ser o 5 e o segundo ser o 3. Isso pode acontecer, não pode? Eu tenho uma combinação aí, tá? Eventos complementares. O que seria isso? Complementares. Complementares vêm de completar alguma coisa, né? Lembra disso.
Então, eu tenho aqui meu conjunto D, nesse exemplo, o resultado do dado branco ser um único número ímpar. E o meu conjunto E, né? O resultado do dado branco ser um número par. Um não complementa o outro, não é? Então, tem essas combinações aqui, ó. O D, união com E, que vai dar o conjunto universo, e o D, interseção com E, que vai dar conjunto vazio, tá? Porque aqui um complementa o outro. Tem bastante teoria, tá, gente? Quando dois eventos D e E são tais que o D une com E, é igual ao meu conjunto unitário, meu conjunto universo, são todas as possibilidades, e nós temos no D interseção com E, né? Que aqui são aqueles elementos que se repetem, a interseção, lembram disso? Tem que lembrar, se não lembrou, tem que lembrar. Esse símbolo de interseção aqui é quando um conjunto, tem dois conjuntos, quando os elementos se repetem. Nesse caso aqui não existe repetição, existe uma continuação aí dentro da sequência, né? Então, nós temos aqui o conjunto vazio, tá? E a representação do conjunto vazio é um zerinho com traço cortado, ou então duas chaves, tá? Dizemos que o D e E são complementares, tá? Então, por exemplo, indicamos complementar o evento A por um A com tracinho em cima. Então, quando tiver uma letra com um tracinho em cima, isso está dizendo que é um complementar, tá bom? Então, aqui, veja que N de D é 18 e N de E é 18. Portanto, se eu somar os dois aqui, eu tenho meu conjunto universo, ok? Ah, por que 18? Porque o outro 18? Gente, lembra que foi falado em relação aos números ímpares e os números pares? É a mesma quantidade de elementos ali, tá? Elementos mutuamente exclusivos. O que é exclusivo? É aquilo que só tem naquele grupo, é exclusividade, né? Então, o F aqui, ó, meu conjunto F, a soma dos elementos ser igual a 5 e o G, a soma dos resultados, ser menor ou igual a 3. Então, meu F vai ser o seguinte, vai ser os pares 1 e 4, 2 e 3, 2 e 3, 3 e 2, 4 e 1. E o G? 1 e 1, 1 e 2 e 2 e 1. E se a gente fizer a interseção disso aí, gente, olha, eu vou ter o conjunto vazio também, tá? Então, eu posso dizer que o F é exclusivo e o G também é exclusivo, tá? Então, são dois eventos, G e F, são tais que a interseção entre F e G é igual a vazio. Dizemos que os eventos F e G são eventos mutuamente exclusivos. Então, eu tenho aqui um exemplo aqui de um exercício resolvido, ó. Em um cesto há 6 bolas de vôlei, sendo 3 brancas e 3 vermelhas. Desses cestos são retiradas sucessivamente, ou seja, um após o outro, 3 bolas. Calcule o número de elementos a seguir. Então, na letra A, ele pede as 3 bolas ser da mesma cor. Letra B, 2 bolas ser brancas. Letra C, 3 bolas são vermelhas. E a letra D, o número de bolas brancas é igual ao número de bolas vermelhas. Então, vamos ver? Então, aqui, na letra A, eu tenho... Ele quer saber bolas da mesma cor, né? Então, tem aqui as combinações, ó. Lembra das nossas árvores de possibilidades? A gente pode usar aqui sem problema nenhum. Ó, B com B e B. São 3 bolas. Aqui. Esses aqui são os possíveis resultados, tá? Aqui eu tenho com a vermelha. São os possíveis resultados. Meu espaço amostrado desse experimento, ele quer o quê? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8. É o meu total de eventos. Agora, as 3 bolas que têm a mesma cor é o evento que ele procura.
Aqui a gente fez todas as combinações possíveis. São 8 combinações. Só que ele quer só as 3 cores, né? Que sejam a mesma cor. Então, só tem 2 ocorrências, olha. Quando for tudo branco ou quando for 2 vermelhas. Então, a quantidade aqui é 2. Na letra B, ele quer 2 bolas são brancas. Então, como eu já tenho aqui, ó, a gente já fez aqui no início as combinações, é só ver. Então, eu tenho 1, 2, 3 combinações. Na letra C, ele quer as bolas vermelhas. As 3 vermelhas. Então, só tem uma ocorrência. Um evento. E na letra D, ele quer o número de bolas brancas é igual ao número de bolas vermelhas. Isso não vai acontecer, né, gente? Então, aqui é um evento impossível. Tá? Observando o espaço amostral, verifica-se que, quando o resultado é possível, o número de bolas brancas nunca é igual ao número de bolas vermelhas. Logo, a gente vai representar esse conjunto vazio. Que se fosse 4 bolas, haveria essa possibilidade. Mas aqui são 3 bolas, né? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos falar agora de probabilidade. Antes de a gente falar probabilidade, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Tá tranquilo? Então, vamos prosseguir. Então, aqui considere algumas situações, tá? Primeira dela, no lançamento de um dado perfeito. Por que ele põe dado perfeito? Porque às vezes pode ter um dado viciante. E aí, quando é dado viciante, ele coloca a informação, tá? Então, um dado perfeito, isto é, não viciado, tem fases numeradas de 1 a 6, que é o dado mais comum. Qual é a probabilidade de sair o número 3? É menor que a probabilidade de sair o número 5. Então, o espaço amostral, a gente tem de 1 a 6. Então, o primeiro evento, para sair o número 3, né? Eu só tenho uma possibilidade. Então, é um evento simples. E para sair o número 5, eu tenho também uma possibilidade. Então, portanto, para sair o número 5 é de 1 e de 6 é de 1 a 6, né? A gente fala, a possibilidade de sair o número 5 também é de 1 a 6. Então, a probabilidade de ocorrer, o que a gente faz aqui? Existe uma fórmula, tá? Na parte do numerador, que é a parte de cima da fração, a gente coloca o total de evento. Nesse caso aqui, o número 1. E o denominador, o meu conjunto, o universo, que nesse caso aqui é 6. Então, eu tenho a fração aqui, 1/6. Fração é divisão. Se é divisão, vamos dividir. Nessa divisão aqui, deu 0,1666, deu uma dízima, né? E multiplicando esse valor por 100, a gente tem 16,66666 por aí. Ou seja, aproximadamente 17%, tá? Vocês lembram disso, né? É um conceito bem inicial lá de probabilidade. Então, olha, a probabilidade de sair de um para o outro é de 1/6, tá? Na segunda situação, nós temos o lançamento de uma moeda não adulterada, com a probabilidade de sair cara. Então, eu tenho espaço universo aqui de 2. Para sair cara, só tem um lado, né? Então, eu tenho 1 de 2. 1/2. Dividindo isso aqui é 0,50. Multiplicando por 100, para transformar em porcentagem, eu tenho 50%. Então, a possibilidade de sair coroa, por exemplo, também é de 1/2, né? Ou seja, 50%. 50% cara, 50% coroa. Na situação é que ao retirarmos uma carta de um baralho de 52 cartas, não viciado, qual é a probabilidade de sair o rei de copas? Aí, aqui, a gente tem que saber conhecer um pouquinho, né? De cartas, quais são os naipes, né? Que falam. Né? Então, nesse caso aqui, a probabilidade de 1 em 50. Né? Então, ele quer tirar uma carta, né? Ou seja, de 1 para 50. Então, é dividindo aqui dá 0,019.
multiplicando por 10, ou por 100, a gente tem 1,9%. Então, também, nesse caso, a probabilidade de ser retirada ao acaso, qualquer uma das 51 cartas, né? De baralho completo, na verdade, 52, é de 52 avos. Então, considere que o experimento aleatório, que para cada N eventos simples, que eu falei para vocês, do espaço amostral de 1, a chance de ocorrência é a mesma. Nesse caso, dizendo que o espaço é equiprovável. E a probabilidade é simples, né? É 1 dividido por N. Desculpa, gente. Acho que eu tô ficando gripada. Tá? Então, aqui, para os exemplos simples. A, indicamos a probabilidade de A. De P de A temos 1 dividido por N, que é o meu conjunto universo aqui, que é o número de elementos espaço amostral. Então, vamos, antes da gente analisar, eu vou encerrar aqui a nossa aula, tá? A gente vai dar continuidade na quarta-feira a partir desse ponto aqui. A gente vai analisar essa parte aqui de evento equiprovável, tá bom? Por causa do nosso tempo é muito curtinho, né? Esse assunto é um assunto amplo, tá bom? Então, até quarta-feira eu encontro todo mundo. Gente, vamos se ligar no horário, tá? Então, olha o horário direitinho para não chegar atrasado e não ficar perdido, tá? Beijo para vocês, até quarta-feira. Tchau, gente!